abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifícios, ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar que esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-me de berço em berço ao carinho de Deus, que verte inefável pelo colo das mães. Por essa mensagem belíssima, nosso empenho tem de ser o da valorização do lar, da família, porque é a nossa grande oportunidade de evoluir. É através das mães que as gerações vão se sucedendo, e com o sacrifício de muitas delas, crucificadas, muitas delas, pela ingratidão. É com o sacrifício delas que nós vemos que o mundo está sendo reconstruído. E isso vem há milênios. De modo que, quando nós lermos Allan Kardec, nessa mensagem belíssima do capítulo 4, sobre os laços de família, não nos esqueçamos de ler também Emmanuel, para nos dizer o valor que nós temos de dar à vida familiar. Alguma pergunta? Vamos trabalhar. Nós vamos hoje dar um passo além no estudo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o estudo de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo sobre reencarnação. Nós vimos aqui o que é ressurreição, o que é reencarnação, já falamos sobre uma certa confusão que existe, porque os judeus antigamente acreditavam que ressurreição era reencarnação. Mas para o mundo católico, ressurreição é a volta do Cristo após a crucificação. E de fato, para não haver confusão, é preciso que a gente sempre tenha em mente que ressurreição seria a volta do espírito após a morte, a apresentação do espírito após a morte. O que se dá tanto no mundo espiritual quanto ele poderá fazer no mundo material. E reencarnação para esse conceito novo de que nós voltamos para a carne, para o corpo físico, em nova roupagem. O que nós vamos hoje abordar seria quanto aos limites da encarnação. E antes, nós temos uma pergunta de Allan Kardec
se a reencarnação fortalece os laços de família. O capítulo, doutor? Ou não. Qual capítulo que é? Hã? Qual capítulo que é esse? O mesmo, capítulo 4. Obrigado. O mesmo capítulo 4. Porque, como eu disse, Emmanuel dedica 3 das suas mensagens para análise desse capítulo. E nós estamos seguindo o esquema de Emmanuel, né? Para cada capítulo, nós temos uma orientação dele, porque esse livro foi feito, eu repito, né, para comemorar os 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, a questão se a reencarnação fortalece os laços de família ou não, vai ser respondida pelo próprio Allan Kardec na lição, e Emmanuel vai nos fazer considerações muito importantes e interessantes sobre o assunto. Primeiramente, Allan Kardec coloca o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. E aí, Allan Kardec traz uma primeira consideração, um elemento importante. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, Kardec está dizendo algo muito claro. No mundo espiritual, nós nos reunimos com os afins. Nós formamos grupos afins. Então, nós nos encontramos e tornamos a encontrar. Mas quando nós reencarnamos, nós nos separamos, maior parte das vezes, desse grupo familiar, disso que se constitui no conjunto da nossa família espiritual. E eu pergunto para vocês, já dá para saber por que a gente faz isso? Por que a gente se separa? Porque já não forma mais o mesmo conjunto homogêneo? Por quê? Estou dirigindo a vocês. Os retardatários. Porque alguns se evoluem mais, outros não.
porque uns evoluem mais, outros menos. Uns acertam a sua vida, outros não, né? Tem os retardatários, né? E principalmente a lei de causa e efeito, a que estamos submetidos. Então, nós muitas vezes queremos reencarnar com os afins. É muito melhor, mas nem sempre é possível. Por quê? Porque a sabedoria divina é imensa. Instituiu a família para que houvesse o ponto de encontro. E quando nós falamos ponto de encontro, aqui nós estamos nos referindo a adversários e afins. É claro que dentro de uma família nós temos tudo isso. Então, se no mundo espiritual somos todos afins, existe sempre uma harmonia muito grande, quando reencarnamos, a situação não é a mesma. A dificuldade é grande. Às vezes nós percebemos nitidamente que um familiar faz parte da nossa família espiritual mesmo. Mas há outros que não fazem parte. Né? Como, assim, aqueles pintainhos que tem alguns de uma cor e outros de outra, né? Então, a mesma coisa se dá com a gente no núcleo familiar. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim limitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de uma afeição real, de alma a alma, única, que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. A lógica de Kardec, né? Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. É por isso que as paixões, que tem muito, né, da ligação carnal, as paixões não permanecem no mundo espiritual. Né? As pessoas se separam. Por quê? Não existe a afeição verdadeira, de espírito para espírito, de alma para alma. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, o que ele está dizendo é que famílias, né, que estão unidas, e que estão unidas apenas no sentido do interesse material, isso desaparece com a desencarnação. E as pessoas não se buscam, os espíritos não se buscam nisso, né? O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único?
Mas tranquilizem-se, os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. De fato, de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Então eu pergunto a vocês, como é que fica essa história dos pais, né, de encarnações sucessivas, pais diferentes e parentes, né, irmãos, mulheres diferentes? Como é que fica no mundo espiritual, conforme a explicação do Allan Kardec? Como é que fica essa situação? Pergunta para vocês. Nós nos mantemos unidos ou não? E a hierarquia, como é? Como é que se faz a hierarquia? Ou a quem nós obedecemos mais como pai ou como mãe? Como é que isso se dá? Acima espiritualmente. Hã? Quem está acima espiritualmente da família. Quem é mais afim? Com quem nós temos mais afinidade. É sempre o amor, é sempre a afeição quem dita o nosso relacionamento. E também, um não vai sentir ciúme do outro, porque aquele foi mais escolhido como chefe ou como pai. Isso é natural, não é forçado. No mundo espiritual, não existe isso de algema. Nós estamos unidos por laços espirituais, por laços afetivos. Então a nossa família pode crescer muito. E como o Kardec lembrou aqui, só não compreende isso quem é muito egoísta, quem não quer repartir. Porque o amor é a única coisa que nós podemos multiplicar e repartir sem perder nada. Mas nós não entendemos isso ainda. Ah, não, eu não quero tal mãe, ou não quero tal pai, não quero ficar dessa maneira ou de outra. Mas isso não tem sentido. Porque a afeição, ela predomina sempre. E ela é natural. O egoísta é que não sente isso. Mas a atração é natural. E quanto mais encarnações a gente vem junto, o que acontece quando a gente vem junto várias vezes? Aumenta a afeição. Aumenta a ligação. Então nós não precisamos nos preocupar. Quem vai ser meu pai? Quem vai ser minha mãe? Quem vão ser meus irmãos? Quem vão ser meus filhos? Não temos que nos preocupar com isso. Porque tudo é tão perfeito quando a afeição é reconhecida como um elemento natural de ligação, que isso não traz nenhum problema para o espírito. Nós vamos distinguindo as pessoas naturalmente e nós vamos nos ligando a elas com facilidade, sem imposição. Às vezes, um de nós que está aqui, ou vários, nós não temos ideia de quão extensa e grande é a nossa família. Mas quando a gente desencarna, começa a encontrar, vocês acham que existe sensação melhor que essa? Não, não tem. A alegria do reencontro, né, de termos terminado uma etapa. E os que são vitoriosos, então, né,
os que saem dessa vida conseguindo vencer os desafetos, e é isso que Emmanuel se bate na palestra, na mensagem dele, isso é muito importante, porque essa vitória, ela é aquela vitória do devedor que chega no banco e fala, paguei a última prestação, né? Aquela sensação de alívio, de você ter se libertado de alguma coisa que te prendia a compromissos muito sérios, né? E isso é que nós temos que ver quando a gente está num relacionamento familiar e tem problema. Isso deve servir de base para sustentação nossa no objetivo que tem que ser comum, que é o de vencer a adversidade, o ódio, a vingança. Então, cada vez que o espírito sai vitorioso da matéria, ele é recebido por um conjunto de familiares que vêm lhes dar as boas-vindas e aplaudir o seu gesto por ter conseguido cumprir até o fim a luta que empreendeu na sua melhoria. Nós não fazemos ideia de quantos espíritos torcem por nós e nos ajudam, porque a gente ainda não abriu suficientemente a concha da própria alma para poder receber essas intuições e o apoio da espiritualidade superior. Eu me lembro de uma cena muito bonita no filme A Casa dos Espíritos. Não sei se vocês viram esse filme, em que ela está presa, né, a menina, a jovem, e a mãe, em espírito, né, adentra a cela e coloca a cabeça dela no colo e começa a conversar com ela e dizer que ela tinha que levar até o fim, que ela tinha que ter paciência, que ela tinha que ultrapassar aquela dificuldade, como de fato ela conseguiu ultrapassar, né? Então é muito interessante a gente, quando os meios de comunicação ou a arte coloca para nós essa cena, que nós vemos sem movimento nos livros, mas é muito importante para a gente observar essa cena e ver que elas são verdadeiras, elas são reais. Os espíritos não estão alheios ao que nós estamos passando. É que muitas vezes, a maioria delas, nós não estamos com as orelhas bem abertas, nem os olhos muito abertos para perceber essa ajuda. E nós a temos sem dúvida nenhuma. Vejamos agora, diz Kardec, as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho, a filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amados, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de família, de simpatia.
eu me lembro de uma mensagem muito bonita de um escravo. Aliás, a mensagem não é dele, é da pessoa que o escravizou. E é uma coisa muito bonita, porque ele protegia o seu dono, o que era dono dele, em tudo e por tudo, e desculpava tudo que ele fazia. E esse dono levou à desencarnação com muito sofrimento da parte dele, muito, e ele se arrastando com as correntes, se arrasta e beija os pés dele na última cena, na sua desencarnação. E o filho contando, que no caso é o escravocrata, ele diz que agora, revendo aquilo tudo, né, ele tem pavor do que ele fez, porque era seu pai reencarnado. E esse pai, até o último momento, ele se desdobrou, né, doando para o filho o melhor dos seus sentimentos. Essas coisas, eu acho, é que deveriam ser divulgadas, né? E não que nós temos uma avalanche de vingança, de ódio, né? Para dizer que mesmo no sofrimento, o amor fala mais alto, e esse que foi pai durante várias existências, continua sendo no entendimento do seu filho. Essas coisas são... Essa é uma mensagem recebida pelo Chico, que está em Vozes do Grande Além ou Instruções Psicofônicas. Mas vale a pena ler. É um primor de mensagem, um grande ensinamento. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. E aí, vale a pena reler em casa, né, a argumentação de Allan Kardec, que é sempre de bom senso e muito oportuna, né? E ele termina dizendo: com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Então, aqui também é muito interessante essa parte do Kardec, que é bem exemplificada na obra de André Luiz. Nós vemos a cada passo os familiares trabalhando no mundo espiritual, com bônus hora acumulados, a fim de ajudarem quem? Os queridos e amados que ficaram para trás, que estão na retaguarda. Assim, por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas a ministra Veneranda, em 1939, 40, quantos bônus horas ela tinha? 1 milhão. 1 milhão. Hã? 1 milhão. Ela foi condecorada na Praça Central de Nosso Lar, que ela tinha atingido 1 milhão de bônus horas. E vocês se lembram para quem que ela estava fazendo isso? Lembram?
para todos os familiares que estavam na retaguarda. Sabem quem é a ministra veneranda? Isabel de Aragão. A rainha Isabel de Aragão. Para a gente saber quem ela é, precisa ver a homenagem que o Dr. Bezerra de Menezes fez a ela, chamando querida mãe. Para a gente ter uma ideia de quanta luz ela tem. Né? Então, e ela estava trabalhando para os familiares. Muitos estão aí em São Bernardo do Campo. Então, veja o que Kardec fala, né? É interessante aqui, né? Muitos retardam o seu adiantamento, ficam esperando e trabalhando para os que estão atrás. Daí, essa questão da família ser tão importante para nós. Né? A família é uma criação divina, porque quanto mais membros da família nós tivermos, mais nós temos chance de evoluir em conjunto, porque um cuida do outro. Então, essa questão familiar é extremamente importante. Nós temos no livro da Esperança, o que Emmanuel coloca, que é Instituto de Tratamento, que é a última mensagem dele desse capítulo 4, e tem frases muito interessantes. Ele começa dizendo: atingindo o plano espiritual depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito rebentam mágoas e júbilo, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel, e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento. O que ele está falando aqui? A primeira fase diz, atingindo o plano espiritual, quer dizer, depois da morte. Os estados psicológicos em que nos encontramos são muito variados e extensos. Como é que nós estaremos? O Chico costumava dizer, né? Depois da morte a gente não tem endereço cósmico. Onde é a nossa casa? Onde é que nós vamos morar? O que é que nós vamos fazer? Aqui Emmanuel já está dando uma dica importante, porque ele está dizendo, são gritos de aflição, né? Cânticos de louvor, pontilhados de fel, porque nem sempre nós acertamos na vida terrena, não é? E a gente constata isso logo após a morte, a desencarnação física. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Como eu tenho lido muito, né, as biografias do Chico, ele já tinha dito isso para a gente, o Berabo, mas o Ranieri coloca isso muito bem. Então, o Ranieri pergunta para o Chico, o que anda acontecendo com os espíritas após a morte, Chico? Aí ele diz, um horror. Não tenho visto ninguém feliz. Deixa eu imaginar. Por que será? Não basta conhecer o Consolador, não basta conhecer os princípios que conhecemos, se a gente não exemplificar. Não adianta. Porque nós vemos, por exemplo, que
quando na desencarnação de presidentes, de centro espírita, daqueles que militaram durante muito tempo, as questões vão aparecer assim de uma maneira muito cruel e real, né? Como é que nós dirigimos? Nós éramos o servidor de todos ou éramos servidos? Né? Os outros tinham valor para nós ou não? Essas são questões fundamentais que nós temos que colocar. Né? Daí porque Emmanuel disse, livres e presos. Nós não podemos usufruir da liberdade, porque não temos os frutos do bom trabalho. Beiços de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias alcançadas desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Então, se nós temos alegrias, e é claro que as temos, mas muitas vezes sufocadas por outras quedas que tivemos. Então, é muito duro a gente se levantar do erro. E quanto mais a gente for para as profundezas, que vocês sabem que embaixo da terra tem 5 moradias nos esperando. 5 faixas. Quanto mais a gente se precipita, mais difícil a volta para a superfície. É muito dura a volta para a superfície. Ainda agora eu dei uma entrevista em que a gente estava falando sobre Jesus Gonçalves. Não sei se vocês conhecem a vida dele, mas ele, uma dada altura da vida dele, surgiu um mal de Hansen. E como leproso ele foi interno em Piratingui, perto de Sorocaba. Tornou-se espírita, abriu o centro espírita dentro da cidade, foi um exemplo em aceitar a moléstia, que levou finalmente à morte, à desencarnação em 1947. Ele teve uma vida epistolar, né, com o Chico, uma correspondência, eles ficaram muito amigos, e um dia ele apareceu em Pedro Leopoldo e Chico chorou muito e pediu para o amigo para verificar se realmente ele tinha desencarnado. Ele apareceu lá em Pedro Leopoldo e deu uma mensagem belíssima através do Chico. Mas a história dele é que ele foi Alarico I e Alarico II. E nessas 2 oportunidades ele foi rei dos visigodos. E os visigodos, como vocês sabem, eram hordas, né, muito selvagens e que invadiam povos e mais povos, matavam pessoas inocentes, crianças, mulheres, velhos, e obviamente também muitos soldados. E até mais ou menos no século V da nossa era cristã, ele, como Alarico II, ele matou muita gente, né? Entrava pesado nas cidades e acabava com o equilíbrio de lá. E somente 1500 anos depois ele consegue a reabilitação, como Jesus Gonçalves. E ele tem uma frase belíssima que ele disse para o Chico, quando ele estava em Pedro Leopoldo, Alarico, o leproso, Jesus, o rei. Ele tinha compreendido exatamente, né, a pena educativa pela qual ele passou. Doutor, eu li uma vez um livro dele, falava dele,
Ele foi ateu também, né? Foi dentro de Pirapitingui, com a doença, é que ele se tornou espírita. E também líder espírita, né? Que as caravanas se formavam para ir até ele. Eu lembro que ele fez até um teste, como ele sentia muitas dores da doença, ele pôs um copo de água sobre a mesa e falou: se é que existe esse Jesus Cristo, aí deu um tempo lá, se ele tomasse a água, que desaparecesse a dor dele, que ele aí passava a acreditar que existia Jesus Cristo. Eu li uma vez, não sei se... Eu acho que deve proceder, né? Não conheço a fundo a vida dele, mas deve eu ser. cheguei a ler um livro que falava. Ele mandou uma foto muito do Chico, bom, né? E, coitado, ele já está com o nariz, a face tomada. E ele tinha sido um homem bonito. E aí, ele diz assim para o Chico, né, na foto: se você notar alguma coisa de diferente no meu rosto, não liga não, é defeito da fotografia. Interessante ele. Densos de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias alcançadas, desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes do cimo. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Quanto isso é verdade, né? A pessoa desencarna, vê aquela maravilha, muitos espíritos iluminados, que vêm trazer conforto a tantas almas do outro lado, e não conseguem se levantar. Desejam, mas não conseguem. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que rompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Isso é algo que nós temos de prestar atenção. Quem julga que nós vamos chegar do outro lado e vamos poder continuar enganando, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não é assim. Nós passamos a receber os nossos próprios atos, reverberando sempre na nossa consciência. A gente não vai fugir disso. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. É por isso que, quando uma senhora chegou em Uberaba e disse para Chico: meu filho está assim, está assado, e foi contando a peregrinação inteira, o que o filho fazia, e as coisas que o filho sentia, isso, aquilo, outro, os vícios e tudo mais. Aí, quando estava chegando quase no fim da peregrinação, o Chico falou assim: mas ele está vivo? Ah, sim, claro. Então, minha filha, vamos ter esperança. Por quê? E se ele estivesse do outro lado, sem reencarnação, como é que ia ser? Não era pior? Que há sempre a esperança de que no finalzinho da vida alguma coisa fique. É assim que, reencarnado em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Então, se a gente pensa que está encontrando em casa
né? Assim, espíritos que a gente nem sabe direito, não tem ligação nenhuma, pode esquecer. Pode. Por quê? Não existe o acaso nas relações humanas. E o Instituto da Família, ele foi feito exatamente para isso. Para a gente reencontrar sob o mesmo teto e pagar. Então, quanto mais difícil é a família, mais problemas nós trazemos do passado. Agora, quando a gente chega do outro lado, reúne todos os afins, é uma maravilha. Né? Então, meu pai dizia, né, coração de rapadura, isso, e a gente sorri e tudo. Vai saber. Né? Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidade e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. Agora, eu vou lembrar para vocês a vinda da mãe do André Luiz. Quem é que se lembra como é que ela ia formar essa família? Como é que era? Um espírito, hein? Que André Luiz, para ver, precisava deixar um perispírito não sei onde, para poder seguir. Ela ia receber as duas amantes. Três. As três amantes. Como filho. Mas quem que ela trouxe? Uma filha afim que iria ajudá-la. Então a misericórdia divina é muito grande, né? Por isso é que sempre tem um anjo dentro da família para ajudar o outro anjo. Porque senão não aguenta. Né? Agora imagina o que essas três criaturas acostumadas no meretrício estão trazendo de problema para elas. Será que estão por aí Imagine. ainda, doutor? Deve estar com 50 anos, mais de 50 anos, né? Que reencarnaram depois de 1940. Ela, 1940. Não, elas devem estar com 20, 30 anos. As moças? Estão em plena corda. Estão em plena corda. Por quê? Porque ela se sacrificou, né? E veio com o mesmo marido que impôs essas relações difíceis na casa dele, sem que ninguém soubesse, né? Diga de passar. E ela se propõe a melhorar essas moças para que o marido seja feliz, melhore. Quer dizer, é o sacrifício pessoal. Mas ai desse mundo se não tivesse espíritos que se sacrificassem. Porque como é que nós íamos progredir? E é um ajudando o outro que a gente progride. Doutora, pode ser que ela tenha sido feliz nesse trabalho que ela tem de resgatar essas meninas perdidas numa encarnação nova, num momento novo, de outro sentimento. Sim, Meli, eu também acho, porque ela é um espírito de escola, E tem muito estrutura. evoluído. Mas a luta não foi pequena e não está sendo pequena, porque as tentações do mundo são muito grandes. E Mamon fala muito alto, a porta larga. E hoje em dia, então, com a facilidade que está, ela deve estar passando o pão que o diabo amassou. Então ele termina assim: à vista disso, no mundo, por mais atormentado nos seja o ninho familiar,